Por que o nosso perdão depende da morte de Cristo? Por que Deus não nos perdoa simplesmente sem a necessidade da cruz? Talvez você ainda não tenha entendido a gravidade do pecado e o peso tão grande que ele tem. O problema do perdão é constituído entre a colisão inevitável entre a perfeição divina e a rebeldia humana, entre Deus como Ele é e nós como somos. O obstáculo do perdão não é somente o nosso pecado ou a nossa culpa, mas também a reação de um Deus santo para com os pecadores culpados. O motivo pelo qual muitos dão respostas erradas às perguntas acerca da cruz e até mesmo fazem perguntas erradas é que não pensaram cuidadosamente na seriedade do pecado nem na majestade de Deus. Mas é exatamente isso que vamos tentar fazer agora. Que amor é esse? Se semana passada o André nos ajudou a entender e nós nos aproximamos da cruz, a ideia do dia de hoje é que nós possamos, agora já próximos da cruz, com uma lupa, nós entendermos o coração da cruz. Um grande drama que se realiza. Se fôssemos escolher um outro título, eu escolheria o drama da cruz. Algo que acontece naquele momento em Jesus dando a sua vida por nós. Há toda uma movimentação cósmica. Aquele momento foi um momento tão forte, tão poderoso. Aquele momento em Jesus se entregando na cruz foi de um poder sobrenatural que até mesmo o dia se tornou noite. Texto bíblico como o de Lucas descreve que era exatamente por volta do meio-dia. E trevas tomaram conta daquele dia, escurecendo e permanecendo em trevas até 3 horas da tarde. Cientistas ainda tentam provar que teve um eclipse, mas não é possível um eclipse que dura 3 horas. Muito menos sabendo que toda a Páscoa, e Jesus morreu na Páscoa, toda a Páscoa é celebrada em uma noite de lua cheia, não dá para se ter lua cheia num dia de eclipse. O fato é que aquele momento de trevas, algo aconteceu no coração da cruz, que nós precisamos aprender, entender e refletir sobre isso. Nós não podemos engrandecer o nome de Jesus sem de fato entendermos o coração da cruz. Por isso eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e abra no texto, um texto que vai nos dar essa base, vai nos dar de alguma maneira assim as primeiras linhas para entender esse coração. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Romanos é um livro especial, tanto que nós estamos estudando esse livro todos os domingos às 9 horas da manhã com o Luiz Riscado. Dá para ficar falando de Romanos o tempo todo. A partir do versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deixa o dedo marcando o texto bíblico, se a sua Bíblia é de papel. Mas John Stott nos traz uma tese que nós precisamos entendê-la, quando ele fala num livro que ele escreveu chamado A Cruz de Cristo, que segundo o Evangelho, a cruz de Cristo é o único fundamento sobre o qual Deus perdoa pecados. Vocês entenderam qual é a tese? O coração da cruz, segundo o Evangelho, o que é o Evangelho? As boas novas, a história de Cristo, narrada em 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, toda a sua trajetória, ela se resume
num chamado à cruz. E nesta cruz se fundamenta todo o perdão de Deus para todo o pecado. Isso confunde muitas pessoas. Isso, na verdade, traz confusão até hoje, pois muitas pessoas acham que conseguem ou buscam o perdão do seu pecado que não seja pela cruz. Muitos tentam fazer outros tipos de sacrifícios, de oferendas, tentam de alguma maneira buscar uma aproximação de um Deus através de N situações, quando, de fato, somente na cruz nós alcançamos perdão de pecados. Uma das maiores religiões que existe no mundo é a religião muçulmana, que crê num Deus criador, num Deus único, mas um Deus que não se sabe exatamente se perdoa ou não os pecados, onde as pessoas carregam um peso e tentam viver vidas e até mesmo creem que se derem a sua vida em prol da causa, podem ganhar a salvação. O Corão é claro em dizer que pode ser que aquele Deus Alá não salve você. Na verdade, não há esperança no islamismo. O hinduísmo, que é uma outra religião que hoje está na moda, a gente gosta da filosofia, mas o próprio hinduísmo, ele não considera que há necessidade de sacrifício, não considera que precisa haver um Deus que morra, tanto que não consegue olhar para o ser humano e olhar no ser humano e ver pecado no ser humano. E nós precisamos entender que se eu quero seguir o cristianismo, eu preciso entender que o fundamento para o perdão dos nossos pecados se encontra na cruz de Cristo. E o problema disso tudo tem a ver com o perdão. Na cruz de Cristo nós somos perdoados. Na cruz de Cristo nós somos absolvidos. Há palavras que nós lemos aqui como justificação, como redenção, propiciação. Não vou entrar aqui hoje no detalhe desses termos, mas são termos teológicos que nos mostram que nós somos absolvidos do nosso pecado. Somos livres, como nós cantamos agora mesmo. Nós temos liberdade. Não há sobre nós mais o peso da morte. Mas tudo isso precisa acontecer através do perdão. Necessitamos compreender então e ter uma visão equilibrada da gravidade do pecado. Ao mesmo tempo, entender a majestade de Deus. Se eu diminuir a gravidade do pecado ou diminuir a majestade de Deus, eu diminuo o poder da cruz. E eu queria começar falando da gravidade do pecado. Nós precisamos aprender a chamar pecado de pecado. Se você vive na igreja como eu sempre vivi, você sempre ouviu falar de pecado. Tudo é pecado. Assistir televisão é pecado, cortar o cabelo é pecado, usar calça é pecado. Que tem pecadinho e tem pecadão. Verdade ou mentira? E a gente entra numa confusão e nós não sabemos mais o que significa pecado. Na verdade, a nossa rica língua portuguesa, ela é pobre, pois não há palavras para diferir pecado, sendo que quando nós lemos só o Novo Testamento, nós vamos encontrar pelo menos 5 palavras diferentes em grego para definir pecado. Por exemplo, pecado significa o nosso fracasso em alcançar um objetivo. Geralmente nós ensinamos assim para as crianças, que pecado é errar o alvo. Não, está errado. É verdade. A nossa incapacidade de alcançar o que é o ideal nos mostra que somos pecadores, que somos falhos. Nós entendemos o alvo, nós queremos alcançar aquele bem, aquele ideal, mas eu não consigo. O bem que eu não quero, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo.
Definir pecado como errar o alvo é errado? Não, é certo, mas eu não posso somente entender pecado como uma tentativa frustrada minha de alcançar o ideal. O pecado tem uma profundidade ainda maior quando eu entendo que pecado, existe uma palavra que define iniquidade, que é essa perversidade, essa depravação. É como se eu tenho eu mudo, eu já nasço com uma mudança genética que não me faz, que me torna uma pessoa má. A ponto que nós que já tivemos filhos, nós sabemos, eu nunca ensinei meu filho a mentir, mas um dia ele chegou mentindo em casa. Quando ele não aprende a falar papai e mamãe, qual é a palavra que ele aprende? Não! Está na hora de dormir. Não! Come tudo. Não! Eu vou te disciplinar. Não! Essa rebeldia, nós não ensinamos, mas ela é inerente nossa, isso é o pecado, essa herança pecaminosa que nós trazemos. O ser humano, apesar da sua imagem e semelhança de Deus hoje, ele está pervertido, ele vive uma vida de depravação. Mas pecado continua se mostrando, e o Novo Testamento fala também, usa uma palavra para descrever pecado como um mal vicioso ou degenerado, como um ciclo vicioso. Quem viveu aqui aquelas semanas quando nós trabalhamos celebrando a recuperação, que na verdade nós falamos de maus hábitos, vida bagunçada, codependência, são palavras bonitas para falar de pecado, que no fundo são ciclos viciosos que nós entramos de codependência, onde nós nos atolamos, e mesmo sabendo que aquilo ali está nos afundando, nós não conseguimos, mas nos afundamos mais ainda. Isso é pecado. Pecado também é descrito no Novo Testamento como transgressão, ou seja, ir além do limite. Muitas vezes coisas que são bênçãos, são boas, feitas por Deus, nós temos a capacidade de fazer com que elas se tornem pecado. Exemplos claros, nós agradecemos a comida. Obrigado, Pai nosso que estás nos céus, pelo pão nosso de cada dia. Mas o nosso estômago tem um limite. E nós sempre estamos dando uma forçadinha, ultrapassamos os limites, na comida, na bebida. Sexo, algo feito por Deus, para que o homem e a mulher pudessem se amar e unir-se numa só carne. Nós somos capazes de transgredir e ir além dos limites. Ultrapassamos, depravamos a sexualidade, não abusamos de menores, de crianças, quando nós também vemos as histórias de arrepiar os cabelos, daquilo que é capaz de fazer, sexualmente falando. Transgressão, mal vicioso, iniquidade, fracasso de alcançar um objetivo e, por último, desrespeito. Pecado também é desrespeito. Desrespeito ao violar uma lei conhecida. Toda vez que nós sabemos que existe algo que precisa ser obedecido e eu desobedeço, eu peco. Mesmo que seja sendo ignorante ou sabendo, se existe uma lei e eu não a obedeço, eu estou pecando. Eu preciso entender que eu posso até muitas vezes manter uma vida estabilizada, mas eu olhando e vou avaliando, e eu avalio a mim, você avalia você mesmo, você sabe o quanto você é pecador. Eu gosto de fazer uma dinâmica toda vez que a gente faz a classe de integração, na primeira aula. Eu fiz isso agora novamente, há 2 semanas atrás. Eu peço para cada um de vocês dar uma nota para a sua vida. Para a sua vida normal, seja ela qual for. Sua vida integral, familiar, sua vida profissional, a sua vida espiritual. Uma nota de 0 a 10. Alguns assim mais espertinhos perguntam assim, qual é a média, né? Para que ele saber, né? Qual é a nota vermelha e a nota azul, com qual que ele passa. Outro pergunta assim, tem recuperação?
E o fato é que todos nós nos damos uma nota realista, que nunca alcança o 10. Verdade ou mentira? Eu posso até perguntar, você tem alguém que você conhece na história, que você daria nota 10? Um ou outro, assim, quando muito fala, Madre Teresa de Calcutá. Agora, quando eu pergunto assim, para quem que você dá 0? Aí leva um monte de gente, né? De Bin Laden a Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, e não vou falar dos brasileiros que ainda estão vivos. Deixemos as notas 0 para os mortos. Mas ninguém consegue o 10. E quando nós lemos aqui o texto de Romanos, quando ele diz no versículo 23, o que ele está dizendo é exatamente isso: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos tiraram menos de 10. Somente aqueles que tiram 10 podem alcançar a presença de Deus. E enquanto nós não tivermos 10, nós estamos fora de ter um relacionamento com Deus. Por mais que você se esforce, por mais que você fique de recuperação, você não consegue o 10. Porque às vezes eu alcanço o objetivo, mas sempre tem alguma regrinha que eu dou um jeitinho. Eu posso até entender e nunca avançar os limites, mas tem algumas coisas na minha vida bagunçada que eu sou depravado e que me escravizam, que me dominam. O fato é que o pecado ofende a Deus. Eu preciso entender que essa minha vida e todas essas definições de pecado ofendem a Deus. Quando Deus sonhou com a nossa realidade, sonhou com uma realidade integral de um relacionamento pleno entre Deus e o homem e a humanidade, a ponto que houvesse uma harmonia, um relacionamento são, íntegro. Mas por causa do meu pecado, esse relacionamento não existe. Eu preciso entender que não só existe a gravidade do pecado, mas existe também o que nós vamos chamar da santidade e a ira de Deus. O fato é que Deus se ofende com o nosso pecado. Deus, Ele não consegue tolerar o nosso pecado, Ele nos ama, Ele sonhou conosco. Ele deseja um relacionamento íntimo, mas Ele não pode, porque Ele também não pode se negar. Eu não posso dividir Deus em caixinhas e achar só a gaveta lá do Deus amor, do Deus misericordioso. Existe também o Deus que é justo, o Deus que é santo. Não existe uma outra característica mais destacada na Bíblia do que a santidade de Deus. Já fiz uma mensagem dessa o ano passado, quando você lê Isaías capítulo 6, a visão que o profeta tem do próprio Deus, ele vê os anjos descendo, e os anjos declaram, santo, santo, santo. É quem? É o Senhor. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ver assim, Deus é amor, 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 Deus é bom, bom, bom. Mas o maior atributo, o mais importante de todos é a santidade, é a pureza, é a luz desse Deus. E o nosso pecado, o nosso pecadinho, ou o nosso pecadão, ofende a Deus. Não importa o que é. O fato é que esse pecado ofende o amor de Deus. Estava lembrando da parábola do filho pródigo e o irmão mais velho e o irmão mais novo. Quando o filho pede para o pai a sua parte na herança, nós lemos esse texto, mas nós não entendemos que ali existe uma ofensa. Qual é o filho que chega para o pai e fala assim, pai, me dá a parte que eu não vou esperar o senhor morrer. Na verdade, eu não estou pouco me lixando para quando será a sua morte. O que eu quero é aquilo que o senhor tem, que vai ser meu de direito. A ofensa que esse filho mais novo promove para o seu pai. A ofensa que é ele pegar a parte da herança e dizer assim, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para me dar, mas sem a sua companhia. Eu quero fazer isso do meu jeito. Nós focamos muito mais na volta, no acolher, mas nós não prestamos atenção de como esse pai é ofendido na rebeldia desse filho mais novo.
E de fato todos nós ofendemos a Deus. E em cada situação, em cada momento, em cada desvio, em cada iniquidade, em cada alvo que não acertamos. Nós precisamos entender que Deus não pode coexistir com esse pecado. Por isso Deus, Ele não pode nos amar sem se sentir ofendido por nós. A santidade de Deus expõe o pecado, a sua pureza contrasta com a minha impureza. Eu lembro até hoje, uma vez eu assistindo a um programa do Jô Soares, ele convidou uma pessoa, nem lembro mais, faz muito tempo, mas o destaque era que ele via anjos e demônios. E eu lembro que eu fiquei ouvindo aquelas papagaiadas que o cara falava, mas tinha algumas coisas que faziam sentido. E o Jô Soares, naquela sua maneira de ser cético, falava assim, mas e como é que é os demônios? E como é que é os anjos? Mas interessante como ele dizia assim, eu prefiro ver os demônios. Aí o Jô Soares fala assim, mas por que você prefere ver os demônios? Porque os demônios, eles têm uma condição de trevas tão ruim, que eu, comparado a eles, eu me sinto bem. Mas quando eu vejo os anjos, eu vejo quão distante eu estou da pureza daqueles anjos. Faz sentido. Porque assim sou eu, como um Deus pode se relacionar com aquilo que é impuro. Existe uma crise, um conflito. E esse é o drama que a cruz nos traz. Essa ira se opõe ao pecado. Esse mesmo Deus, ele se ira. Ele se manifesta contra a minha vida de pecado, a ponto de que na Bíblia nós vamos ver diversas metáforas que vão mostrar como Deus reage a essa situação de rebeldia da humanidade. Uma das metáforas fala, inclusive, mostrando Deus como um Deus altíssimo. Muitas vezes você vai ler os Salmos, e Davi se dirige a Deus como um Deus altíssimo. Um Deus que está nas alturas, não necessariamente assim lá no alto, mas numa distância tão longe de nós, nas alturas, numa transcendência, pois na sua pureza e na sua santidade, Ele não tem como estar conosco aqui na terra. Numa terra suja de sangue, de violência, de imoralidade. Tanto que Davi, muitas vezes, ele busca acessar a Deus, dizendo assim, Deus Altíssimo. Um Deus que está nas alturas. Uma outra metáfora muito comum que a Bíblia mostra é a distância de Deus, que Deus não está apenas acima de nós, mas Ele está longe de nós. Ele não pode entrar em contato pleno conosco, mas Ele precisa manter uma distância, pois a sua santidade pede isso dEle, a sua pureza. E isso acontece muitas vezes quando nós vamos ler lá o Velho Testamento, quando até mesmo Deus manifesta a sua glória, através da presença da glória de Deus, o Shekinah, na arca. Aquela arca, ela precisa ser guardada e preservada num habitáculo distante do povo, chamado Santo do Santo, onde somente um dos sacerdotes, o principal, o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de passar por todo um processo de purificação e perdão do seu pecado, ele podia acessar uma vez por ano aquele habitáculo Santo do Santo. Nós vamos ver uma história de Davi, que a arca de alguma maneira ela sai do templo para uma batalha, e a batalha é perdida, e a arca ela se torna então refém de um povo pagão. Descobre onde está a arca, e Davi então agora resolve buscar a arca e colocar a arca de volta no Santo do Santo. Ele faz lá trabalha a logística, mas o problema é que as carruagens naquela época não tinham amortecedor. E o que acontece é que os bois tropeçaram. Ao tropeçar dos bois, a carruagem vira. E a arca começa a escorregar. Uma pessoa chamada Acaz, na sua ingenuidade, ele, para não deixar que a arca
a santidade tocasse a terra, ele encosta a mão para segurar a arca. E imediatamente, ao tocar na arca, ele é fulminado e cai morto ao chão. Pois na sua ingenuidade, ele entendia que ele era mais puro do que a terra a qual a arca ia cair. Quando na verdade somos nós que deixamos a arca impura, deixamos o solo impuro. É interessante porque existem outras metáforas. Uma das metáforas talvez mais uma penúltima aqui. Quando nós vemos o tempo todo Deus sendo caracterizado como um Deus de luz, dizendo: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Não há nenhum ponto sequer de escuridão, não há um câncer, não há nenhuma, na verdade assim, Deus, um recuo de Deus, a ponto de permitir que algo traga impureza ao seu ser. Mas Deus é a luz. E por último, a mais dramática de todas as metáforas é como a Bíblia registra o jeito como Deus rejeita o mal. E para que nós pudéssemos entender como essa rejeição, a Bíblia 2 vezes usa a mesma metáfora, tanto no Novo como no Velho Testamento, usando a maneira como o corpo humano reage quando é envenenado. Toda vez que o corpo humano é envenenado, na sua tentativa dramática de eliminar esse veneno, o corpo humano reage com náuseas e vômitos. E o que o texto do Antigo Testamento diz é que o pecado do homem, da humanidade, gera em Deus ânsia de vômito. Um texto de Levítico, capítulo 20, versículo 22, diz assim: obedeçam a todos os seus decretos e leis, pratiquem-nos, para que a terra para onde eu os estou levando, para nela habitarem, não os vomite. A nova Canaã, a terra que mana leite e mel, é uma terra separada, santa, pura. Mantenham-se puros, para que a terra que eu te dei não os vomite. E Deus mantém a mesma ideia no Novo Testamento, chegando em Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas. Há uma carta que vai para uma igreja em Laodiceia, e essa carta diz o seguinte: assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa vida sua que você leva medíocre, com essa notazinha que você me diz aí, que é o que máximo que você consegue tirar. Você me pergunta qual é a média. Se você tirar a média, se você for morno, a única reação que eu posso ter é vomitar você. Poxa, Fábio, mas Deus não é amor? Deus não amou tanto o mundo? Mas Deus não pode negar quem Ele é. Deus é Deus completo, pleno, de amor, mas também de justiça, de santidade. E Ele se ira contra toda manifestação maligna de pecado, de impureza. O fato é que eu preciso entender esse drama, que o pecado e a ira estão no caminho. Antes que o Deus Santo possa nos perdoar, é preciso alguma espécie de satisfação. O amor, ele é impedido de chegar até nós, pois há uma ira que nos liga a Deus. E para aplacar essa ira, precisa haver uma satisfação. Nós precisamos aplacar a ira de Deus. E o tempo todo nós vamos perceber que há N tentativas da humanidade de buscar essa paz com Deus. Mas a única forma definitiva acontece na cruz. A satisfação pelo pecado, ela é expressada na cruz. Como Deus pode então expressar simultaneamente a sua santidade no juízo e seu amor no perdão? Na cruz.
Na cruz culmina a satisfação, apaziguando a ira de Deus, mas também tendo a maior demonstração do amor de Deus, num só momento. Esse é o coração da cruz. É isso que eu preciso entender, quando perceber, e quando nós como igreja escolhemos a cruz como símbolo da nossa fé, eu preciso entender que é na cruz onde a ira de Deus é apaziguada, é satisfeita. E ao mesmo tempo é onde Deus demonstra o seu amor por nós. E para que isso aconteça, todos nós deveríamos morrer pelos nossos pecados, pagar o preço, pois há um preço que precisa ser pago, mas o que Deus promove é uma autossatisfação, no sentido que somente providenciando um substituto divino pelo pecador, de modo que o substituto recebesse o juízo e o pecador perdão. Como Deus faz isso? Ele não faz isso, e aqui é sutil a diferença, trazendo um terceiro elemento para esse conflito, mas trazendo Ele mesmo. Jesus Cristo não é algo que foi sonhado por Deus para se tornar o sacrifício, mas Jesus Cristo é, na verdade, a manifestação humana desse Deus majestoso, santo, que se limita à forma humana. O próprio Deus entre nós, Deus conosco, Emanuel. Jesus Cristo, não só um personagem da história, como os canais de TV gostam de trazer documentários, mas o próprio Deus encarnado é trazido à terra para se tornar o cordeiro que vai satisfazer a própria ira de Deus. E é interessante que isso envolve sacrifício, isso envolve derramamento de sangue. Eu preciso entender que desde o Antigo Testamento Deus vem apontando a forma como a ira dele é apaziguada, como nós podemos receber perdão. É através do derramamento de sangue. Em Levítico, Deus está estabelecendo os princípios a uma nova nação, ao povo hebreu, agora Israel. E ele deixa claro no versículo 17, capítulo 17, do versículo 11, pois a vida de todo ser vivente está no sangue, e por isso Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo, pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Nesse texto nós temos a clareza de que não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Por que, Fábio? Porque Deus assim quis. Quando você chegar no céu, você pergunta: por que Deus? Mas Deus o tempo todo deixa claro que era esse o jeito. Até mesmo naquele momento em que estava Adão e Eva ali, se escondendo nas suas vergonhas, na sua nudez, com folhas de figueira. Deus providencia algo para que eles pudessem de fato se cobrirem. E o que é providenciado? Pele de animais. Eu acho que esses animais não sobreviveram. Animais foram sacrificados para que Adão e Eva tivessem sua nudez e a sua vergonha cobertas. Vida pela vida. E é interessante como todo o tempo o sacrifício ele é nos mostrado no Antigo Testamento. Outros povos também, paralelos ao povo de Israel, também promoviam seus sacrifícios. De alguma maneira, entende-se que a revelação de Deus era clara, mas ela foi sendo deturpada e os povos pagãos foram assumindo esse sacrifício aos seus próprios deuses, mas os sacrifícios sempre existiram. É interessante quando nós lemos a própria história de Gênesis 22, onde Abraão precisa entregar Isaque em sacrifício, em holocausto. Sabe o que é um holocausto? É uma oferta que é consumida totalmente pelo fogo.
E Deus, num teste de fé com Abraão, diz assim: olha, eu quero que você dê o seu filho, que foi um perrengue nascer, mas agora eu quero que você entregue ele em holocausto. E eu fico pensando na história. A história conta que eles vão subindo a colina, e Abraão tem lenha, tem a tocha com o fogo, tem a faca, e Isaac, já na sua juventude ali, começava e faz, o texto fala assim, ele dizia: pai, o que nós vamos colocar de holocausto? Cadê o sacrifício? E na sua batalha mental de fé, Abraão somente dizia: Deus proverá. E ele vai fazendo todo o procedimento, amarra o filho, coloca a lenha na pedra, e na hora que ele levanta a faca, o anjo do Senhor vem e traz o quê? Um substituto. E quem é um substituto? Um cordeiro, para substituir Isaac, o pai de Jacó, o pai de Israel. O cordeiro já era aquele que viria de ser, que substituiria, que é a mesma maneira como Deus promove a libertação do povo no Egito, a Páscoa judaica, a mesma Páscoa que nós celebramos na mesma época, e agora nós entendemos a Páscoa como sendo o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro na Páscoa do judeu, que nós aprendemos no Antigo Testamento, era também um cordeiro que era escolhido, morto, sacrificado, seu sangue era usado para aspergir as portas, para que quando o anjo da morte passasse sobre as casas dos hebreus, não matasse os primogênitos. Tanto que o termo Páscoa é pechá em hebraico, que é passar por cima, pois o sangue do cordeiro substituiu o sangue dos primogênitos, dos israelitas. E o tempo todo Deus vai mostrando isso. Quando Deus explica como Ele queria que o sacrifício acontecesse, como Ele queria que o perdão acontecesse para o povo de Israel, Ele fala inclusive da expressão que nós usamos agora coloquialmente em todas as situações, do bode expiatório. Mas o fato é que não existia só o bode expiatório, existia o bode que é morto. Você acha ruim ser bode expiatório? Cuidado para você não ser o bode que vai ser morto, porque eram 2 os bodes, porque precisava ter derramamento de sangue, não bastava somente ter um bode que carregasse o pecado, mas precisava ter um bode que morresse pelos pecados, e aquele bode era morto, seu sangue era aspergido no altar de Deus, e o sacerdote, ainda com as mãos sujas de sangue, encostava a mão naquele bode ainda vivo, e pedia perdão pelo povo, pelas transgressões do povo. E simbolicamente aquele bode então carregava o pecado, toda a transgressão, toda a incapacidade do povo de Israel, e ele era abandonado no deserto, ao esmo. Esse era o bode expiatório, mas que era sujo de sangue, pois um deles precisou morrer, para que houvesse perdão dos pecados. Eu preciso entender tudo isso para poder entender o sacrifício definitivo de Jesus na cruz. E isso fica claro a partir da revelação profética que Isaías mesmo faz, no capítulo 53 de Isaías. Nós vamos ter ali uma revelação de um cordeiro definitivo, que seria morto, para que a ira de Deus fosse apaziguada. Capítulo 53 de Isaías, a partir do versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados.
Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado, e foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E aqui ele vai continuar dizendo, porque a história não termina na cruz, mas o fato é que na cruz, Jesus, o Cordeiro de Deus, o próprio Deus derrama o seu sangue, é esmagado, como o texto diz, crucificado, humilhado, a ponto de que quando nós lemos as 7 palavras da cruz, Jesus já crucificado, ele já nem chama mais Deus de Pai, mas ele diz: Senhor, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus carrega o peso, a culpa do pecado, e o Deus Altíssimo não se mistura com o pecado, e Jesus está sozinho na cruz, pagando o preço. A cruz que era minha, era sua, a cruz era nossa, e Jesus paga o preço. Loucura, muitas vezes, para alguns, escândalo para outros religiosos, mas é assim que Deus revela o seu amor por nós. Por isso nós ensinamos às nossas crianças, nós decoramos João 3,16, que Deus tanto amou o mundo, que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pode ser só palavras que saem da nossa boca, sem que nós entendamos a profundidade, o drama que envolve Jesus Cristo na cruz. Entendendo a autossubstituição de Deus, eu entendo então que o amor divino triunfou sobre a ira divina, mediante um divino autossacrifício. A cruz foi um ato simultâneo de castigo e anistia, severidade e graça, justiça e misericórdia. Tudo isso naquele dia, ao meio-dia, trevas cobriram Jerusalém. Na Gólgota, no lugar da caveira, o sangue de Deus é derramado para perdão dos nossos pecados. John Stott, ele resume o drama da cruz, o coração na cruz, da seguinte maneira: pode-se dizer então, portanto, que o conceito da substituição está no coração, tanto do pecado quanto da salvação. Pois a essência do pecado é o homem substituindo a si mesmo por Deus, ao passo que a essência da salvação é Deus substituindo a si mesmo pelo homem. O fato é que o nosso pecado é nós queremos ser os nossos próprios, o Deus da minha própria vida. A minha rebeldia é eu querer assumir o lugar de Deus. E como é que Deus resolve esse problema? Ele se coloca no nosso lugar, pagando o preço da minha rebeldia, para que eu, pela fé, volte a ocupar o meu lugar. Fábio, que amor é esse? Que loucura é isso? Quando Pedro tem a primeira oportunidade de falar sobre a mensagem da cruz, a pergunta que todos faziam para Pedro é:
o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? E sabe o que Pedro responde? Arrependam-se. Arrependam-se, cada um de vós seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Entenda que o sacrifício já foi feito, o sangue foi derramado, não há mais nada que você possa fazer. Você só precisa agora se arrepender, se humilhar, reconhecer aos pés da cruz que você não pode nada, mas Deus pode e Ele fez por você. Que nada que você faça pode te aproximar de Deus, pois aquilo que era necessário ser feito já aconteceu e foi consumado na cruz. A última palavra de Jesus foi: está consumado. Qualquer aliança que você fizer, qualquer sangue que você derrame, tentando se aliar, tentando se unir em qualquer sociedade, em qualquer outra coisa que não seja na igreja de Cristo, você está esvaziando a mensagem da cruz. Pois sacrifício nenhum é preciso, animal nenhum precisa ser morto, nenhum sangue precisa ser mais derramado. Pois o próprio sangue de Deus foi derramado por mim e por você. E quando nós entramos em qualquer outra aliança, nós estamos esvaziando a mensagem da cruz. Nós estamos esvaziando o tamanho do problema que eu tenho com o meu pecado. E estou esvaziando o tamanho da majestade e da santidade de Deus. E eu estou voltando a me colocar no lugar do próprio Deus, dizendo: eu não preciso desse Cristo. Fábio, o que eu faço então? Arrependam-se, arrependam-se. A nossa atitude deve ser de arrependimento. Todo avivamento começa com arrependimento, com os joelhos no chão. Toda a cruz precisa ser para nós um símbolo da nossa incompetência. Eu não posso usar uma cruz no pescoço como um adorno, como uma joia. Eu não posso usar uma tatuagem no corpo, ou usar qualquer coisa com a cruz, sem entender esse drama, e esvaziando o sentido que existe da cruz. Tudo isso é periférico. Tudo isso são joias jogadas aos porcos, se eu não souber o tamanho do drama da cruz de Cristo. Posso sim usar e engrandecer a cruz, mas eu preciso entender aquilo que eu carrego no meu corpo, nos acessórios que eu uso. E o que nós, como sociedade ocidental, nós temos feito? Nós temos esvaziado a cruz de Cristo, como mais um símbolo, como mais um acessório, como mais uma história. Mas é na cruz que o amor e o perdão se encontram com a justiça e a santidade de Deus em Jesus Cristo. E eu preciso crer nisso pela fé. Baixa sua cabeça, nós estamos terminando. Eu queria te dar a oportunidade de você dar uma resposta à mensagem da cruz. Semana que vem nós vamos estar aqui de novo, nós vamos falar que a história não termina, a história continua, pois esse Jesus morto, ele volta a viver, mas nós não podemos falar da ressurreição sem falarmos da morte. E você precisa entender que a sua vida teve um preço. A vida que hoje você vive foi paga com a vida de Jesus Cristo. E o que eu faço, Fábio? Eu me arrependo. Eu me arrependo de querer ser o dono da minha própria vida. E eu posso fazer uma coisa: entregar o meu coração, a minha vida, aos pés da cruz. Posso reconhecer quem eu sou. Deus, eu não consigo. Deus, eu não posso. Até mesmo a sua rebeldia, Deus, eu não quero. Senhor, nós estamos diante de Ti, clamamos pela Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, quão profundo, quão tremendo
ó Pai, o mistério da cruz. Cada vez, Senhor, que nós nos aprofundamos, chegamos mais perto da cruz, nos é revelado um amor que nos constrange. Mas, ó Pai, nos ajude a honrar o nosso chamado, a vivermos de fato a vida que o Senhor sonha para que possamos viver. Uma vez que a tua ira já foi aplacada, que a nossa ofensa já foi perdoada, nos ajude, Senhor, a viver a vida plena que o Senhor deseja que vivamos, que possamos engrandecer a cruz, exaltar a salvação que há na cruz, com as nossas próprias vidas. Que, Senhor, faça sentido aos nossos corações as próprias palavras de Jesus, que diz assim: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E eu me entrego, Senhor, na cruz. Coloco diante do Senhor aquilo que eu sou, reconhecendo que sem Ti, ó Deus, eu não sou nada. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer pelo Teu amor, pelo modo precioso como o Senhor nos resgatou. Que possamos cantar, Senhor, e Te adorar de coração. E podemos fazer isso, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, em nome do Filho de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos engrandecer o nome de Jesus? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas, tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, aceitas com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo
as montanhas, e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo com palmas, vai lá. Nosso mundo, batendo palmas. Brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Só a igreja. Cristo. Nosso mundo Vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Às vezes eu caio na armadilha de ficar lá pensando assim, puxa, como eu queria ter vivido naquele momento, ter visto aquela mensagem de Pedro, ter experimentado a presença do Filho de Deus no mundo. Mas Deus nos deu uma outra chamada, uma outra oportunidade, de agora no século 21, 2014 anos depois da cruz de Cristo, manter a mensagem viva da salvação nesta terra, de manter a mensagem da esperança, como o próprio André terminou a mensagem dele, continuar dizendo, ainda há esperança. Nós somos chamados, como povo de Deus, para contar a história da cruz, para essa nação, para esse povo, secularizado, que gosta das coisas espirituais, mas mistura tudo, que relativiza o pecado, mas que nós possamos, como nós cantamos agora, declarar a luz de Jesus, nesta cidade, nas nossas famílias, aonde formos, que a mensagem da cruz seja pregada, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Amém?